Noiva humilha moça grávida e pobre em casamento. Para todos ali, ela parecia uma estranha pobre, sem convite e indigna. Mas o que ninguém imaginava é que ela era a verdadeira nora do noivo e carregava um segredo que ninguém esperava. Foi assim que tudo começou. O sol brilhava forte sobre o pequeno, mas luxuoso, resort de Palmeiras em Lagos. Era o dia do casamento do Sr. Andrews, um poderoso empresário na casa dos 60, com sua noiva Rodina, uma mulher glamourosa e ambiciosa de 40 e poucos anos. Amigos, familiares e socialites se reuniam sob uma tenda branca e dourada, enfeitada com seda e flores. Rodina, vestida com um elegante vestido creme, estava cercada por suas madrinhas, com os rostos radiantes de maquiagem e orgulho. Elas sussurravam e riam entre si, aproveitando a glória de fazer parte do casamento mais comentado da cidade. Ela realmente conseguiu, sussurrou uma das mulheres, com os olhos fixos em Rodina. Rodina está se casando com Andrews, o chefão da Andrews Rhodes. Ela se esforçou muito para isso. Outra deu um sorrisinho. Tirou ele da última amante e agora vai se tornar a dona da mansão. Rodina sorriu com orgulho enquanto ajeitava seu colar. Até o fim deste dia serei a senhora Andrews, a única. Conforme a celebração ganhava ritmo, uma das madrinhas, Clara, se desculpou para buscar o brinco de diamante perdido de Rodina no carro. Ao voltar por um caminho lateral do local, ela notou uma jovem grávida parada discretamente perto do portão do jardim. Seus cabelos estavam presos em um rabo de cavalo arrumado, ela usava um vestido simples e limpo e segurava uma pequena caixa de presente na mão. Clara parou abruptamente. Quem é aquela? Ela murmurou. Parece uma empregada. A mulher, Dina, observava em silêncio os convidados passarem, sem querer interromper. Ela não estava ali por acaso. Veio deixar um presente e voltar para casa discretamente. Mas o destino tinha outros planos. Os olhos de Rodina seguiram o olhar de Clara e pousaram em Gina. Seu sorriso desapareceu. Quem deixou essa garota entrar aqui? Ela esbravejou. Ela não está vestida para este evento, deve estar aqui para mendigar comida. Antes que alguém pudesse responder, o Sr. Andrews se aproximou do portão. Ele avistou Gina, sua expressão mudando de alegria para choque. Gina? Ele perguntou, com os olhos arregalados. A multidão se calou. O sorriso de Rodina tremeu. Você a conhece? Gina sorriu gentilmente. Parabéns, tio Andrews. Eu trouxe uma pequena lembrança para o seu casamento. O coração de Rodina afundou. Do canto, alguém sussurrou. Essa não é a esposa do J.K. Foster? O rosto de Rodina escureceu. O que você disse? A semente do caos havia sido plantada, e o dia que deveria ser perfeito acabará de tomar um rumo perigoso. O início da humilhação. As bochechas de Rodina enrijeceram enquanto os sussurros zumbiam pelo ar como moscas. Esposa do J.K. Foster? Ela repetiu em voz baixa, medindo Gina da cabeça aos pés. Gina permaneceu quieta, com as mãos ainda segurando a pequena caixa de presente. Ela não estava procurando confusão. Ela só tinha vindo entregar um presente de casamento em nome de seu marido, J.K. Foster, e esperava sair sem ser notada. Rodina, sentindo a mudança de atenção, caminhou em direção a Gina com sua comitiva atrás dela. Com licença, disse ela com uma doçura cortante. Este evento é apenas para convidados. Você deve estar perdida. Gina se virou educadamente. Não estou perdida. Vim deixar um presente para o Sr. Andrews. Ele é. Ela disse que é a esposa do J.K. Foster. Um convidado interrompeu. O CEO do grupo Foster? Impossível, zombou outra mulher. Olhe para ela. Está vestida como se trabalhasse na cozinha de um hospital. Rodina forçou uma risada. Por favor, essa garota não sabe nem fingir que tem classe. Gina respondeu calmamente, não estou aqui para provar nada a ninguém. Fui encarregada de deixar isto e já o fiz. Os olhos de Rodina fascaram. Você está tentando roubar a atenção do meu casamento? Ou talvez esteja tentando seduzir o Sr. Andrews também, como fez com Foster? Esse comentário provocou suspiros. Antes que Gina pudesse responder, a irmã mais nova de Rodina, Naomi, deu um passo à frente. Não vamos ser tão duras, Rodina. Ela pode estar apenas confusa. Ah, ela não está confusa, retrucou Rodina. Ela é manipuladora. Olhe para a barriga dela. Grávida e ainda perambulando pelo casamento dos outros. Nojento. Atrás da multidão, a madrinha sussurrou. Deveríamos gravar isso? Poderia viralizar. Enquanto isso, J.K. Foster, sentado em seu escritório a quilômetros de distância, olhou para o celular.
A mensagem de Gina piscava na tela. Deixei o presente como você pediu, mas há um problema. O coração de Foster apertou. Ele sempre havia avisado Gina para não se envolver no círculo de Rodina. Ele conhecia sua mãe distante muito bem. Rodina era gananciosa, insegura e cruel quando se sentia ameaçada. De volta ao local, os amigos de Rodina bloquearam a saída de Gina. Aonde você vai com tanta pressa? Perguntou um. Você nem recebeu sua dose de vergonha. Rodina deu um passo à frente e deu um tapa na caixa de presente das mãos de Gina. Ela caiu no chão com um estrondo. Você ousa trazer presentes para o meu casamento? Quem você pensa que é? O local ficou em silêncio. Gina respirou fundo, agachou-se e pegou a caixa com as mãos trêmulas. Eu sou a esposa de J.K. Foster, disse ela suavemente. E você? Você está se casando com o padrasto dele. Isso faz de mim sua nora. O ar congelou. Rodina deu um passo para trás, cambaleando. O que você acabou de dizer? Andrews olhou ao redor, confuso. Os convidados ofegaram e as câmeras começaram a piscar. Gina não veio para brigar, mas a verdade acabará de rachar o conto de fadas do casamento de Rodina. A verdade vem à tona. Os sussurros se transformaram em murmúrios atordoados. O Sr. Andrews levantou a mão pedindo silêncio. Seu rosto, geralmente calmo, estava pálido. Rodina, disse ele cuidadosamente, isso é verdade? Você está se casando com uma família que tem ligação com a Gina? Os lábios de Rodina tremeram. Ela está mentindo. Como alguém como ela pode ser casada com J.K. Foster? Isso é impossível. Mas Gina, firme apesar da humilhação, tirou uma fotografia de sua pequena bolsa. Era uma foto de casamento. Ela em um vestido branco ao lado de J.K. Foster, ambos sorrindo. O mundo de Rodina começou a girar. Isso não pode ser. É falso. Um dos convidados se inclinou, examinando a foto. É o Foster, com certeza. Eu vi as fotos do casamento deles online há 2 anos. Ela está dizendo a verdade. O orgulho de Rodina desmoronou como uma parede seca. Naquele momento toda a elegância, o brilho e o glamour ao seu redor começaram a parecer uma coroa de papel em uma tempestade. De repente, do fundo do jardim, a voz de J.K. Foster ecoou. Rodina, ele chamou, saindo de um SUV preto que acabará de parar. Você sempre soube que a Gina era minha esposa. Todas as cabeças se viraram. J.K. caminhou direto para Gina e passou o braço gentilmente por seus ombros. Eu te disse para ficar em casa, disse ele suavemente. Eu vim para fazer a coisa certa, ela sussurrou. A mandíbula de Rodina se apertou. Você veio por ela, mas não para o casamento da sua mãe. J.K. virou-se para Rodina, sua voz agora mais fria. Você deixou de ser mãe no momento em que começou a gastar as economias da nossa família em jogos de azar. Quando o papai morreu, você me deixou para me virar sozinho enquanto corria atrás de poder e riqueza. O rosto de Rodina se contorceu. Então agora você está me culpando pela morte do seu pai? Eu te criei sozinha. Isso deveria contar para alguma coisa. Gina observava em silêncio enquanto J.K. dava um passo à frente. Não, você não me criou. A Gina me criou. Ela acreditou em mim quando você só me via como sua conta bancária. Rodina de repente gritou. Você acha que essa garota é melhor que sua própria mãe? Depois de tudo que eu sacrifiquei. Os olhos de J.K. não vacilaram. Você não sacrificou. Você abandonou. Você escolheu status em vez de família. A multidão estava congelada, dividida entre simpatia e descrença. Rodina olhou ao redor e viu todo o seu casamento desmoronando, seu noivo. O Sr. Andrews estava quieto, com a decepção pesando em seus olhos. Você mentiu para mim, disse ele. Rodina apontou furiosamente para Gina. Isso tudo é culpa dela. Não, disse Andrews calmamente. É sua. Lágrimas brotaram nos olhos de Rodina enquanto J.K. afastava Gina gentilmente. Vamos embora. Mas Rodina ainda não tinha terminado. Se seu casamento ia por água abaixo, ela ia garantir que Gina sofresse também. A vingança e a tragédia. Rodina invadiu a suíte nupcial e, com os dedos trêmulos, descou um número em seu telefone. Alô? Ela sibilou. Reserve um quarto no Hotel Royal Castle. Use o nome da Gina. Quero isso feito agora. E garanta que pareça escandaloso. A voz do outro lado riu. Você realmente quer ir tão longe? Rodina rosnou. Aquela garota me humilhou na frente de toda a cidade. Se eu não a derrubar, estou acabada. Minutos depois, os sussurros começaram a se espalhar como fogo.
Gina foi vista fazendo check-in em um hotel com um homem mais velho, possivelmente o Sr. Andrews. Quando Rodina voltou para a multidão, ela usava uma expressão doce e magoada. Pessoal, por favor, perdoem o drama de antes. Não vamos estragar este dia lindo. Sou apenas uma mulher apaixonada que está sobrecarregada. Mas ela não veio para fazer as pazes. Ela veio para plantar veneno. De repente, a amiga de Rodina, Brenda, entrou correndo com o celular na mão. Rodina, acabei de receber um vídeo do Hotel Royal Castle. Adivinha quem está lá? Rodina sorriu de canto. Mostre. O vídeo mostrava imagens borradas de um homem que parecia ser Andrews e uma mulher grávida entrando em um quarto de hotel. O ângulo era suspeito, a qualidade baixa, mas foi o suficiente para gerar julgamentos. Rodina ofegou dramaticamente, colocando a mão no peito. Aquela garota? Ela está tentando roubar meu homem também. Os convidados explodiram em sussurros caóticos novamente. A Gina. Ela não era casada com Foster? Por que ela estaria em um hotel com o Sr. Andrews? Enquanto isso, Gina estava sentada quieta em um canto do jardim com J.K. Foster, alheia à tempestade que se formava. Ela parecia cansada, sua barriga começava a ter cólicas, e ela se encostou no ombro do marido. Mas o problema veio rápido. Rodina, com Brenda e outras duas mulheres, marchou diretamente em sua direção. Então é isso que você faz pelas costas de todo mundo, seduzindo homens ricos enquanto carrega o filho de outro homem? J.K. se levantou. Do que você está falando agora? Brenda mostrou o vídeo. Quer ver o que sua esposa anda fazendo? Gina ficou assustada. Essa não sou eu. A imagem nem está nítida. Rodina zombou. Conveniente. Todo mentiroso diz isso. J.K. franziu a testa. Mas antes que pudesse responder, Gina ofegou e segurou a barriga. J.K., ela sussurrou. Tem algo errado. Está doendo. O rosto de Rodina endureceu. Ah, pare de fingir. Você só está tentando nos distrair. Não, disse J.K. com pânico na voz. Chame um médico. Chame uma ambulância. Gina se curvou. O bebê. Por favor, ajudem. E naquele único momento, enquanto Gina desabava no chão, todas as mentiras, esquemas e crueldade ameaçavam não apenas sua reputação, mas sua vida e a de seu filho ainda não nascido. Uma vida por um fio. O caos se instalou. Convidados correram para a cena. Gina estava caída no chão do jardim, com o rosto pálido, os olhos tremulando. J.K. Foster ajoelhou-se ao seu lado, segurando sua mão trêmula. Fique comigo, Gina. Apenas respire, ele sussurrou, o pânico sufocando sua voz. Um funcionário já estava ao telefone. Precisamos de uma ambulância no Palm Grove Resort. Agora. Uma mulher grávida está sangrando. Rodina ficou parada, chocada. O celular de Brenda escorregou de suas mãos. Ela está fingindo, disse Rodina fracamente, mas ninguém ouviu. O sangue manchando o vestido de Gina contava uma história diferente. O Sr. Andrews atravessou a multidão, seu rosto sério. O que aconteceu aqui? J.K. se virou com lágrimas nos olhos. Isso é obra da sua noiva. Eles acusaram a Gina, a assediaram, e agora ela está sangrando. Se algo acontecer com ela, ou com o bebê. Rodina deu um passo para trás. Espere. Ninguém tocou nela. Ela só começou a gritar. Brenda gaguejou. Eu só a empurrei um pouco. Só para impedi-la de ir embora. J.K. lançou-lhe um olhar tão frio que poderia congelar a água. Você empurrou uma mulher grávida. Sirenes soaram à distância. J.K. gentilmente pegou Gina nos braços. Vou levá-la para o hospital eu mesmo. Quem tentar me impedir vai se arrepender. J.K. disse Rodina com a voz trêmula. Você não pode simplesmente ficar do lado dela assim. Eu sou sua mãe. J.K. parou e se virou. Uma mãe não conspira contra seu próprio filho. Uma mãe não causa a morte de seu neto. Morte? Sussurrou Rodina. A voz de J.K. falhou. Você conseguiu. Qualquer esperança que eu ainda tinha de que você mudaria. Morreu no momento em que a Gina começou a sangrar. A ambulância chegou, e J.K. entregou Gina aos paramédicos antes de entrar ao lado dela. Quando a porta se fechou, Rodina ficou entre os convidados atônitos, de repente muito sozinha. De volta ao salão de recepção, os murmúrios se espalharam. A Rodina a empurrou. Ela estava com ciúmes. Ela foi longe demais desta vez. O Sr. Andrews olhou ao redor e ergueu a voz. Se esta mulher perder seu bebê, juro que cortarei laços com qualquer um que tenha participado disso. O rosto de Rodina se contorceu de raiva e medo. Ela havia perdido o controle.
Tentou arruinar a imagem de Gina, mas acabou destruindo a sua própria. E enquanto a ambulância desaparecia na estrada, também se foi sua última chance de respeito. A sala de espera do hospital estava silenciosa, exceto pelo tic-tac do relógio na parede. J.K. Foster estava sentado com a cabeça entre as mãos, rezando em silêncio. A cada poucos minutos, ele olhava para as portas da sala de emergência, esperando por um milagre. Uma enfermeira finalmente apareceu. Senhor Foster, ele saltou. Sim. Como ela está? E o bebê? A enfermeira hesitou. Sua esposa está estável, mas... Sinto muito, o bebê não sobreviveu. A respiração de J.K. ficou presa na garganta. Ele a encarou sem expressão. Sinto muito, ela repetiu. Fizemos tudo o que podíamos. Ele afundou na cadeira, o coração batendo com uma mistura de raiva, culpa e tristeza. O filho deles. Se fora. Dentro do quarto, Gina jazia pálida na cama do hospital, em silêncio, com lágrimas escorrendo pelo rosto. Quando J.K. entrou, ela o olhou com dor nos olhos. Eu tentei. Eu realmente tentei manter a calma. Ele correu para o lado dela, segurando sua mão. Eu sei. Não é sua culpa. Eu nunca deveria ter deixado você ir lá sozinha. Gina olhou para ele, a voz mal um sussurro. Nosso bebê. Sinto muito, Gina. Prometo que isso nunca mais vai acontecer. E juro que farei todos que te machucaram pagar. A queda de Rodina. Enquanto isso, de volta ao resort, Rodina sentava-se em silêncio enquanto os convidados saíam lentamente, alguns murmurando com nojo, outros evitando o contato visual. Brenda voltou do jardim com o rosto pálido. Rodina, o bebê se foi. O coração de Rodina parou por um momento. Se foi. Como em morto. Um longo silêncio se seguiu. A irmã de Rodina, Naomi, sussurrou. O que fazemos agora? Rodina cerrou a mandíbula. Nós consertamos isso. Temos que consertar. Mas era tarde demais. Naquela noite, a notícia explodiu online. Esposa grávida de CEO perde bebê após ser atacada no casamento da madrasta. O vídeo do Hotel Royal Castle foi descartado como falso, e a verdade começou a se desenrolar. O Sr. Andrews emitiu uma declaração. Se isso for verdade, meu noivado com Rodina está desfeito. Eu apoio J.K. Foster e sua esposa. Rodina leu a notícia em seu quarto, segurando o telefone com força. Não vou deixar isso destruir tudo pelo que trabalhei. Mas a verdade já havia escapado pelas frestas e estava prestes a estilhaçar seu mundo completamente. Na manhã seguinte, J.K. Foster voltou ao hospital, encontrando Gina dormindo, com um soro intravenoso em seu braço. Ele beijou sua testa gentilmente e se virou para seu assistente, Victor, que estava parado em silêncio perto da porta. Você conseguiu as filmagens? J.K. perguntou em voz baixa. Sim, senhor, respondeu Victor. Recuperamos as gravações de segurança do hotel e do local do casamento. Prova que a Gina nunca entrou em nenhum quarto com o Sr. Andrews. Tudo foi encenado. A mandíbula de J.K. se apertou. E o jornalista? Victor entregou-lhe um pendrive. Pego em flagrante. Ele admitiu ter aceitado 100 mil nairas de alguém para espalhar as imagens falsas. J.K. olhou para o pendrive. E quem pagou a ele? Victor hesitou, depois disse. Foi a Rodina. E mais uma pessoa, sua amiga Brenda. A raiva explodiu nos olhos de J.K., deixe as duas saberem que isso é apenas o começo. Enquanto isso, na casa de Rodina, o pânico se instalou. Ela andava de um lado para o outro na sala, enquanto Brenda e Naomi sentavam-se nervosamente no sofá. Você pagou aquele jornalista com meu nome na transferência. Rodina latiu. Brenda se defendeu. Você me disse para resolver. Eu apenas segui ordens. Rodina pegou o telefone e tentou ligar para o Sr. Andrews. Mas ele não atendeu. Ela abriu suas redes sociais e congelou. Um clipe viral estava circulando. Ciúmes da noiva causa aborto espontâneo do bebê de CEO. Suas mãos tremiam. Isso é um pesadelo. Naquele momento, uma batida forte soou na porta. Rodina abriu e encontrou o Sr. Andrews parado com olhos frios. Eu vim para ver isso cara a cara, disse ele. Acabou, Rodina. Espere, por favor, Andrews. Me escute. Ele levantou a mão. Eu ignorei muitas coisas por amor, mas isso, machucar a Gina e meu próprio futuro enteado neto, isso é imperdoável. Eu não sabia que iria tão longe, disse Rodina com a voz embargada. Mas foi, e agora todo mundo sabe. Ele se afastou, deixando-a desmoronando na porta.
Mais tarde naquela noite, JK postou as filmagens do hotel e a confissão do jornalista online com uma legenda: quando o ciúme se torna violência, a justiça deve responder. O nome de Rodina se tornou o mais pesquisado online. Não por seu casamento, mas por sua desgraça. E em um quarto de hospital silencioso, Gina abriu os olhos. JK segurou sua mão com força. Eles vão pagar por tudo, ele sussurrou. Você não vai derramar outra lágrima sozinha. Mas a vingança estava apenas começando. Segredos enterrados. 2 dias se passaram. Os médicos deram alta para Gina, mas sua alma parecia mais pesada que seu corpo. A casa para a qual ela voltou com JK Foster era linda, espaçosa e cheia de conforto. Mas parecia vazia agora. O silêncio ecoava o que eles haviam perdido. JK sentou-se com ela na varanda naquela noite, segurando um pequeno envelope branco na mão. Dentro dele estavam as fotos do ultrassom, as únicas lembranças que tinham de seu filho. Gina olhou para as fotos por um longo tempo. Eu nem cheguei a sentir um chute de verdade, ela sussurrou. JK conteve as lágrimas. Gina, nós nunca vamos esquecer. E eu nunca vou parar de te proteger. Naquele momento, Victor chegou com uma expressão sombria. Senhor, rastreamos outra pista do incidente do hotel. Há uma mulher que afirma que Rodina estava escondendo algo muito pior. Ela quer falar apenas com o senhor. JK assentiu. Marque a reunião. Enquanto isso, Rodina havia se escondido. Sua casa estava cercada por jornalistas há dias. Seu telefone não parava de tocar com chamadas de falsos simpatizantes, blogueiros de fofoca e parentes irritados. Lá dentro, ela se olhava no espelho, com a maquiagem borrada. Isso não deveria ter acontecido, murmurou para si mesma. Eu deveria ser uma noiva, não uma vilã. Naomi sentou-se na beira da cama. Você ainda não contou a ninguém a verdade, não é? Rodina se virou. Verdade? Qual delas? Que eu fingi um diagnóstico de câncer. Que subornei um jornalista. Que fiz a Gina perder o filho. Naomi encarou. E que você nunca terminou de verdade com seu antigo amante, Moses. Rodina congelou. Eu o vi saindo da sua casa na semana passada, disse Naomi friamente. Mesmo enquanto namorava o Sr. Andrews. Você mentiu para todo mundo, mas suas mentiras estão desmoronando, Rodina. O rosto de Rodina endureceu. Se você abrir a boca sobre isso, Naomi, você vai afundar comigo. Naomi se levantou. Eu não vou afundar com você, irmã. Vou me salvar. Naquela noite, Naomi se encontrou com JK e Victor em um café tranquilo na Ilha Vitória. Ela usava óculos escuros e um moletom com capuz. Vou contar tudo a vocês, disse ela. As mentiras de Rodina, seu amante, seus verdadeiros motivos. E algo mais. Algo sobre a morte do seu pai. JK enrijeceu. Meu pai? Naomi assentiu lentamente. Sim, Rodina não arruinou apenas a vida da Gina. Ela mente para você há anos. A máscara final estava prestes a cair. O assassinato do pai. As luzes fracas do café piscaram enquanto Naomi se inclinava para JK Foster, sua voz pouco acima de um sussurro. A morte do seu pai. Não foi um acidente, disse ela. Os punhos de JK se cerraram. O que você quer dizer? Naomi olhou ao redor nervosa e tirou um velho gravador de voz. Rodina ainda estava vendo Moses, seu primeiro amor, mesmo casada com seu pai. Uma noite, seu pai os pegou juntos durante um retiro de negócios em Obudu Hills. Eles discutiram perto de um penhasco. O rosto de JK ficou pálido. Ela nos disse que ele escorregou. Naomi continuou. Mas Rodina me confessou uma noite bêbada e chorando que o empurrou durante a briga. Victor enrijeceu. Você está dizendo que ela assassinou o Sr. Foster? Ela afirma que foi um acidente, mas nunca relatou. Ela interpretou a viúva enlutada enquanto secretamente continuava seu caso com Moses. E então ela transformou você em sua marionete para reconstruir sua imagem. JK ficou imóvel. Eu me lembro daquela viagem. Eu tinha 13 anos. Ela me mandou para um retiro escolar no mesmo fim de semana. Naomi acrescentou. Ela sabia que você nunca a perdoaria. Por isso escondeu tudo. Victor olhou para JK. Precisaremos de provas. Naomi assentiu. Tem mais. Moses sabe a verdade. Ele estava lá. Foi ele quem a ajudou a encobrir tudo. Mas ele tem medo de afundar com ela. Se conseguirmos que ele fale, ela está acabada. JK se levantou, tremendo por inteiro. Encontre-o. E traga-o para mim. Naquela mesma noite, na casa de Rodina, Moses chegou secretamente pelo portão dos fundos. Você disse que tudo isso ia passar.
ele sibilou. Mas está pior. O Foster está investigando tudo. Rodina andava de um lado para o outro. Eu vou resolver. Vamos forjar novos prontuários médicos para sustentar a história do câncer. Moses bufou. Isso não vai detê-los. Eles sabem sobre o suborno e o vídeo do hotel. Logo saberão sobre seu caso, sobre o penhasco. Rodina agarrou o colarinho dele. Se você disser uma palavra, apenas uma, vai se arrepender. Nesse momento, uma batida. Polícia. Moses entrou em pânico. Você disse que tínhamos mais tempo. Ela o empurrou em direção à porta dos fundos. Vá, eu cuido disso. Mas o que ela não sabia era que Victor já havia rastreado Moses, e em poucas horas, ele estaria cara a cara com J.K. Foster, o homem cujo pai nunca teve justiça, e o filho que agora exigiria. A confissão. Victor esperava na sala privada de um hotel de luxo em Lekki. A porta se abriu e Moses entrou, ladeado por 2 policiais à paisana. Ele parecia nervoso, desgrenhado, longe do encantador calmo que já fora. Na cabeceira da mesa sentava-se J.K. Foster, sua expressão indecifrável. Moses pigarreou. Eu vim porque não quero mais carregar esse segredo. J.K. assentiu friamente. Então comece a falar. Moses sentou-se e enxugou o suor da testa. Foi há mais de 20 anos. Rodina e eu ainda estávamos envolvidos, mesmo ela sendo casada com seu pai. Isso ela já me disse, disse J.K. Ela deveria ter terminado comigo, mas não o fez. Naquele fim de semana em Obudu Hills, seu pai nos flagrou. Ele ficou arrasado. Ameaçou expor tudo, tirar você dela. Arruinar o nome dela. E então, o que aconteceu? Pressionou Victor. Moses baixou os olhos. Eles discutiram. Ele a empurrou. Ela o empurrou de volta. Ele tropeçou e caiu do penhasco. A respiração de J.K. se intensificou. Ela me disse que ele escorregou. Que foi um acidente de caminhada. Não, disse Moses. Ela não pediu ajuda. Esperou até a manhã seguinte para relatar o desaparecimento dele. Ela chorou no funeral dele como a viúva perfeita, mas nunca demonstrou um pingo de culpa real. J.K. o encarou com um rosto de pedra. Ela disse que fez isso por você, acrescentou Moses fracamente. Ela disse que não podia deixar você crescer pobre. Queria manter o controle da Foster Holdings. Victor empurrou um documento para a frente. Assine esta declaração. Verificaremos suas alegações mais tarde. Mas esta confissão é sua única saída da prisão. Moses assinou com as mãos trêmulas. J.K. levantou-se, imponente sobre ele. Você mentiu. Você ajudou a encobrir um assassinato. Você a viu destruir a mim e a Gina e não disse nada. Eu sei, disse Moses baixinho. E sinto muito, de verdade. J.K. virou-se para Victor. Tire-o daqui. Mas mantenha-o sob custódia até que a investigação completa comece. Enquanto Moses era levado, J.K. sentou-se novamente. Suas mãos tremiam, mas não de medo. Com o peso da dor enterrada. Seu pai não tinha apenas morrido. Ele tinha sido tirado. E Rodina havia mentido para ele todos os dias desde então. Agora, ela finalmente enfrentaria a justiça da qual pensava ter escapado. Ao meio-dia do dia seguinte, toda a mansão Foster estava cheia de tensão. Gina, embora ainda fraca, havia retornado do hospital com J.K., determinada a não perder o que estava por vir. A verdade havia vindo à tona. E era a hora de Rodina enfrentá-la. O confronto final. Dentro da sala de estar, Rodina sentava-se, cercada por suas 2 irmãs e Brenda. A televisão exibia as últimas notícias. Empresário confessa envolvimento na morte do pai do CEO Foster. Investigação reaberta. O coração de Rodina batia forte. Ela desligou a TV. De repente, batidas altas ecoaram pelo corredor. Victor entrou seguido por policiais uniformizados. Atrás deles estava J.K., silencioso e rígido. Rodina levantou-se rapidamente. Qual é o significado disso? Victor entregou-lhe uma declaração impressa. Moses confessou tudo, incluindo como você empurrou o pai do Sr. Foster para a morte. Você está sob investigação por homicídio culposo, obstrução de justiça e fraude. Seu rosto perdeu a cor. Você acreditaria nele em vez de sua própria mãe? J.K. deu um passo à frente com a voz firme. Você deixou de ser mãe quando mentiu na minha cara todos os dias, usou minha esposa para seus esquemas e matou meu pai. A voz de Rodina falhou. Eu fiz tudo por você. Não, disse J.K., você fez tudo por si mesma. Pela sua ganância. Enquanto os policiais se moviam para algemá-la, ela caiu de joelhos, agarrando o estômago. Esperem, por favor.
Eu tenho câncer. Estou morrendo. Vocês realmente querem mandar sua mãe moribunda para a prisão? Vitor olhou para JK. Devemos verificar o diagnóstico novamente? Rodina rapidamente tirou um documento amassado. Aqui. Câncer de estômago em estágio avançado. Olhem, não estou mentindo. Rodina enfiou o papel amassado nas mãos de Vitor, a voz trêmula. É real. Eu não menti. Eu tenho câncer. Estou morrendo. Vitor examinou o documento e depois o passou para JK Foster. Os olhos de JK se estreitaram enquanto ele lia lentamente. Vitor, disse ele calmamente, ligue para a doutora Olamide do Stirling Memorial. Quero uma verificação completa. Rodina entrou em pânico. Por quê? Por que você não acredita em mim? Eu sou sua mãe. Você também é uma mentirosa, disse JK friamente. E tenho todos os motivos para suspeitar que este papel é apenas mais uma parte do seu jogo. Minutos depois, a doutora Olamide se juntou a eles na sala de estar. Ela olhou para o documento e balançou a cabeça. Este laudo é uma falsificação, anunciou ela. O logotipo do hospital está desatualizado e as assinaturas não correspondem aos nossos registros. Nunca emitimos tal diagnóstico. Os joelhos de Rodina fraquejaram. Espere, não. Deve haver algum engano. JK virou-se para ela com dor e raiva gravadas em seu rosto. Você usou meu amor contra mim. Você fingiu uma doença terminal só para que eu a protegesse, depois de tudo que fez a Gina. Depois do bebê. Eu perdi tudo, gritou Rodina, desabando no chão. Andrews me deixou. A imprensa se virou contra mim. Você, meu único filho, me descartou. Você se descartou, disse Gina suavemente, entrando na sala. Todos se viraram. Gina, frágil mas composta, deu um passo à frente. Rodina, eu te perdoei quando você tentou me envergonhar. Fiquei em silêncio quando você me acusou de coisas que nunca fiz. Mas você tirou meu filho. E por isso eu nunca poderei esquecer. Rodina olhou para ela com olhos vazios. Você acha que eu não me arrependo? Acha que eu queria que chegasse a esse ponto? A voz de Gina tremeu. Arrependimento não é mais suficiente. Vitor deu um passo à frente. Senhora Rodina, você está presa por falsificação de documentos médicos, conspiração e obstrução de justiça. Também temos ordens para reabrir o caso da morte do Sr. Foster Sr. Enquanto os policiais a levantavam, Rodina gritou, JK, eu ainda sou sua mãe. JK não vacilou. Você deixou de ser minha mãe no dia em que escolheu mentiras em vez de amor. Enquanto Rodina era escoltada para fora, câmeras piscavam lá fora. O escândalo havia chegado ao público. E dentro da mansão Foster, Gina se inclinou nos braços de JK, ela finalmente se foi, ela sussurrou. Sim, respondeu JK, mas a justiça apenas começou. Um novo começo. Pela manhã, a prisão de Rodina se tornou a maior manchete do país. Mãe de CEO é presa, laudo de câncer falso exposto, antigo caso de assassinato reaberto. Na propriedade dos Foster, a atmosfera ainda estava pesada de luto. Mas, pela primeira vez em semanas, o ar parecia honesto. Gina, agora se recuperando lentamente, sentou-se no pátio com JK, suas mãos entrelaçadas em silêncio. Ela enfrentará a lei agora, disse JK baixinho, por tudo. Gina assentiu, os olhos marejados. Mas e os outros que a ajudaram, Brenda e Naomi? JK virou-se para ela. Vitor já está cuidando disso. Qualquer um que conspirou em seus esquemas enfrentará as consequências. Naquele momento, Vitor chegou com o arquivo na mão. Senhor, reunimos todas as provas. Brenda e Naomi serão intimadas para interrogatório. Moses está cooperando. E o jornalista que espalhou o vídeo falso foi banido permanentemente da mídia. JK assentiu. Sem mais sombras, sem mais mentiras. Vitor fez uma pausa e acrescentou, mas há mais uma coisa, senhor. A morte de seu pai. Com o testemunho de Moses e os arquivos recém-recuperados do Obudu Hills Lodge, a polícia reclassificou o caso como uma investigação de homicídio. Rodina pode pegar prisão perpétua. O rosto de JK escureceu. Ela merece o que a justiça decidir. Não vou interferir. Mais tarde naquele dia, JK e Gina visitaram o túmulo de seu pai. O mármore estava sob uma grande árvore iroco. JK ajoelhou-se, colocando um buquê de flores frescas de hibisco. Pai, sussurrou ele, eu achava que você tinha nos deixado cedo demais. Eu não sabia que alguém o empurrou para longe. Mas agora eu sei. Gina ficou atrás dele, segurando seu ombro. Ele estaria orgulhoso de você. Queria que ele tivesse te conhecido, disse JK suavemente. Você é a única luz que tive em toda essa escuridão.
Ele se levantou e respirou fundo. Sem mais mentiras. Sem mais manipulação. Esta família começa do zero a partir de hoje. Naquela noite, Gina recebeu uma mensagem do hospital. Seu corpo havia se recuperado bem, e o médico disse que ela poderia tentar uma nova gravidez no futuro. Ela sorriu levemente, olhando para sua barriga. Perdemos mas talvez ganhemos algo ainda maior. JK beijou sua testa. O que quer que aconteça a seguir, enfrentaremos juntos. Juntos, eles estavam prontos para recuperar não apenas a justiça, mas a esperança. A Fundação Semente Brilhante. Uma semana depois, a propriedade dos Foster se transformou de um lugar de luto para um de reconstrução silenciosa. O frenesi da mídia havia diminuído, Rodina permanecia sob custódia policial, aguardando julgamento, e a simpatia do público havia se voltado inteiramente para Gina e JK Foster. Em uma coletiva de imprensa na sede da Foster Holdings, JK subiu ao pódio. Gina sentou-se na primeira fila. Os flashes dispararam. JK pigarreou. Nas últimas semanas, minha família suportou vergonha, desgosto e traição. Uma mulher grávida, minha esposa, foi atacada, envergonhada e manipulada em plena luz do dia. Ela perdeu nosso filho, devido ao ódio e ao ciúme, disfarçados de lealdade familiar. A sala ficou em silêncio. Mas a verdade sempre prevalece, assim como a justiça. Ele fez uma pausa, olhando para Gina com calor nos olhos. A partir de hoje, a Foster Holdings lançará uma fundação em memória do nosso filho perdido. A Fundação Semente Brilhante para apoiar gestantes que sofrem de abuso emocional, negligência social ou manipulação doméstica. Nenhuma mulher deveria sofrer o que minha esposa sofreu. O público explodiu em aplausos. Os olhos de Gina se encheram de lágrimas. Após a coletiva, os repórteres cercaram Gina. Senhora Gina, o que a manteve forte durante tudo isso? Ela parou, sorriu gentilmente e respondeu: fé, amor e saber que não era eu quem deveria sentir vergonha. Na cidade, Naomi assistia à notícia com a cabeça entre as mãos. Foi-lhe oferecida uma sentença mais leve em troca de cooperação total no caso contra Rodina. Sua culpa era mais profunda que as consequências legais. Enquanto isso, Brenda se escondera após ser publicamente desonrada e excluída de todos os círculos de eventos de alto perfil em Lagos. De volta à propriedade, Gina estava no quarto de bebê que haviam preparado semanas antes. As cores pastel ainda revestiam as paredes, as roupas de bebê dobradas com esmero. Mas o berço estava vazio. JK juntou-se a ela silenciosamente. Podemos doar todas essas coisas, se você quiser, disse ele gentilmente. Gina balançou a cabeça. Não, vamos guardá-las. Um dia, encheremos este quarto de risadas. Ele a abraçou. Então eu vou garantir que você nunca mais chore. Lá fora, o sol começou a se pôr, quente, dourado e pacífico. E depois de tudo que perderam, o futuro ainda continha luz. Justiça e esperança. 2 semanas depois, Rodina estava no tribunal, vestida com uma túnica marrom simples, o rosto mais magro, os olhos opacos. O juiz leu as acusações: fraude, conspiração, falsificação de registros médicos e obstrução no caso da morte de Samuel Foster. Ao lado dela estava Moses, agora uma testemunha-chave sob proteção. No fundo do tribunal, Gina e JK Foster assistiam em silêncio. O advogado de Rodina se levantou. Minha cliente se declara culpada de todas as acusações. Ela deseja fazer uma declaração final. A permissão foi concedida. Rodina deu um passo à frente, depois se virou para JK. Eu fiz tudo errado, disse ela, a voz quase inaudível. Não apenas com você, meu filho, mas com seu pai, e com a mulher que só me mostrou bondade. Gina piscou, mas permaneceu quieta. Eu queria tanto poder, continuou Rodina, que arruinei tudo. Não espero perdão. Só espero que quando eu partir, você se lembre que um dia fui sua mãe. Os olhos de JK estavam frios. Você já foi minha mãe, mas enterrou esse título há muito tempo. O juiz proferiu a sentença. 15 anos de prisão com possibilidade de liberdade condicional em 7. Rodina sentiu-o entorpecida. Obrigada, meritíssimo. Ao ser escoltada para fora algemada, seus olhos encontraram os de Gina pela última vez. Gina não deu sorriso nem aceno, apenas uma aceitação silenciosa de que a justiça havia sido feita. Do lado de fora, os repórteres se aglomeraram. Senhor Foster, como se sente agora que a verdade veio à tona? JK olhou para Gina, que assentiu. Sinto-me mais leve, disse ele. Mas isso nunca foi sobre vingança.
Foi sobre a verdade e proteger a única pessoa que esteve ao meu lado, mesmo quando o mundo inteiro se virou. Gina deu um passo à frente. E agora seguimos em frente. Com amor, com propósito. Para a família que um dia construiremos. 6 meses depois, a propriedade dos Foster não estava mais nublada pela tristeza. O quarto de bebê havia sido redecorado, e uma canção de ninar suave tocava de um pequeno alto-falante no canto. Gina, radiante em um vestido esvoaçante, descansava a mão em sua barriga agora redonda. JK entrou no quarto, segurando uma foto emoldurada de um pequeno berço de madeira com o nome Esperança esculpido nele. Uma segunda chance, ele sussurrou. Que bênção, respondeu Gina sorrindo. 2 herdeiros. Eles ficaram juntos perto da janela, observando o nascer do sol sobre lagos. Uma verdade ecoava mais alto do que nunca. O amor, quando é real, sobrevive a todas as mentiras. E a justiça, quando chega, cura até as cicatrizes mais profundas.